Da roça para as pistas do atletismo e das pistas do atletismo como comendador do esporte catarinense. Estou recebendo hoje uma referência, uma inspiração para todos nós. Eu sou fã do professor Morastoni. Professor Morastoni, seja muito bem-vindo ao Combinado do Arão. E eu gostaria que você nos contasse um pouquinho do começo disso tudo. Que história é essa de sair da roça e ir para as pistas do atletismo? Bom dia. Tá, bom dia, Arão, bom dia, ouvintes da cultura. Primeiramente, é uma honra, né? Uma honra para a gente estar aqui presente hoje, conversar um pouquinho, de repente colocar a nossa vida em questão de alguns minutos e que seja, de repente, inspirador para alguém, né? Esperamos sempre isso. Então, sim, realmente a gente é filho de colono, né? O pai e a mãe lá da cidade de Rodeio, nascemos lá com mais 8 irmãos. De lá, a gente, lógico, fez o nosso antigo ginásio, fizemos hoje o primeiro grau, o segundo grau, depois disso trabalhamos mais um pouco até poder chegar numa faculdade, que aí a gente fez a educação física. Lógico, a gente trabalhar na roça, o objetivo de repente seria fazer agronomia, na época, mas era um pouco mais complicado, tinha que sair da cidade, era só no oeste do estado, era bem longe, era mais longe que hoje, né? E fora isso, a gente optou, a gente já participava alguma coisa do esporte, então a gente já participava de corridas na época, já tínhamos grupos de corridas, que hoje as tais assessorias, né? Virando moda a corrida no mundo, né? São mais de 13 milhões de pessoas praticando aqui no Brasil. Então, partindo disso, a gente partiu para a educação física. A educação física, então Timbó, graças a Deus, me acolheu desde o início do nosso trabalho em 1988, 89, na nossa PAI daqui de Timbó, trabalhando com os nossos alunos excepcionais, fantásticos, né? Que me ensinaram e me ensinam muito até hoje. Então a gente trabalhou 10 anos na PAI e lá a gente teve uma passagem muito gratificante, que muito me honra também. E, consequentemente, com isso, a gente também já trabalhava em escolas e, a partir de 91, começamos a trabalhar efetivamente como técnico de atletismo aqui em Timbó, junto com o professor Vilmar Vailate e Geraldino Moser. Morastoni, quando a gente olha para você, quando a gente te vê nas pistas como técnico, participando dos eventos esportivos, dá para ver o brilho no olhar, dá para ver o quanto você é apaixonado por aquilo que você faz. E quando a gente te pergunta, né, o porquê disso tudo, eu já sei que a resposta está nas crianças. Você tem um amor muito grande pelas crianças, pela geração de oportunidades. É isso que te move? É esse o teu combustível? Eu acho que estou iniciando hoje, então a gente tem aquela vontade, parece estar iniciando hoje um trabalho, de repente com um pouco mais de experiência, cometendo menos falhas, por isso que sempre falo que a gente sabe uma gota, o que temos que aprender é um oceano, e a gente vai tentando buscar o nosso mundo um pouco melhor. Então a gente trabalha com pessoas adultas, sim, a gente trabalha com jovens, e as crianças a gente vê uma esperança, né? Como a gente, eu acho que eu via lá de criança, a esperança do futuro são as crianças, e realmente a gente tem que transformar, inserir nosso esporte na educação, e a educação virar cultura, para a gente modificar o nosso mundo para algo sempre melhor. O adulto não muda? Muda, mas o adulto já vem com alguns vícios e alguns hábitos que a gente consegue mudar, mas não tanto assim. As crianças podem ser formadas se tiverem as referências, por isso que é a importância dos adultos, se tiverem umas referências positivas, que referência eles vão ter, a nossa criança vai ter as referências, e eu acho que através delas, através de uma orientação com apoio da educação de uma forma geral, a gente consegue sim sempre melhorar o nosso mundo que vivemos. O sedentarismo está muito presente nos dias de hoje. A gente vê muitas crianças no celular, né? Falta aquela brincadeira de rua que nós tínhamos lá antigamente, jogar bola no campo, ou pular no pasto. Como que você tem visto essa transformação e como que nós conseguimos trabalhar isso, Morastoni, no sentido de prevenção? O sedentarismo, então a pessoa sedentária, a pessoa que fica muito tempo sentada, sem atividade, é uma preocupação muito grande. Infelizmente, o nosso país é o 5º pior do mundo. Então, hoje a gente tem uma média entre 47% e 49% de sedentários no nosso país. Então, é um número muito alto. Os homens, as mulheres um pouco mais do que os homens ainda.
por causa até de alguns afazeres, algumas, sei lá, de uma questão até cultural. Mas o pior disso não são isso, o pior são as nossas crianças. Então os dados, eu até agradeço até a pergunta, porque é interessante os dados, por exemplo, a criança de 12 a 17 anos, antes da pandemia, 2020, era 80% sedentários. Com a pandemia piorou para 84%. Então hoje, se a gente vê o sedentarismo e associado com o tempo até a própria obesidade, vai ser um prejuízo muito grande no nosso mundo que nós adultos vamos pagar. Não importa a idade, seja no nosso plano de previdência, seja nos nossos impostos, a gente vai pagar muito caro por isso, porque os dados são alarmantes. Por exemplo, em 2035, para não falar em bilhões de dólares, que é um número que a gente não consegue mensurar às vezes, a gente vai ter um déficit público igual ao Covid de 2020. Então a gente começa a se imaginar nisso. O pior, em 2060, a obesidade no país, no Brasil, vai estar 88%. Imaginem isso, 81% a nível mundial. Então, sim, a gente tem que ser referência adulto, nós temos que praticar atividade física, nós temos que ter uma ótima alimentação, nós temos que ter hábitos saudáveis, que é importante, não custa caro isso, custa muito mais caro a remediar depois o que a gente fizer de errado hoje, mas a gente, como adulto, a gente tem a responsabilidade nossa, como adulto, como referência para as nossas crianças, e implantando junto às secretarias de educação nas escolas, um trabalho de conscientização de uma forma bem harmoniosa, bem lúdica às vezes, a gente sim consegue mudar esses hábitos das nossas crianças e quem sabe a gente ter, se não um país, aqui um mundo que a gente vive muito melhor para se viver, com muito mais qualidade, com muito mais vida. É isso que a gente batalha, por isso que as crianças elas são a paixão, sim, elas são a nossa esperança do mundo melhor sempre e graças a Deus a gente vibra com isso, a gente ama isso. E espero que mais pessoas e pessoas amem isso e que a gente possa assim, ser o exemplo para o nosso sobrinho, para o nosso vizinho, para o nosso afilhado, para a nossa criança amiga. Então, buscando isso, né? Então, eles são a esperança e nós somos responsáveis. Quer dizer, somos responsáveis por tudo que fizermos, mas também somos responsáveis por aquilo que não fizermos. Mas é aí que está o ponto, né? Ser referência, você fala muito sobre isso e é algo muito interessante porque todas as vezes que eu vou visitar uma escola, que eu entro numa sala de aula, principalmente dos menores, né? Do 4º, 5º ano, e eu pergunto para os alunos, o que você quer ser quando crescer? E uma grande maioria dos alunos, a resposta é, quero ser professor de educação física. Porque o professor de educação física, ele é uma referência para a criança, ele cria uma relação muito próxima com a criança, com o estudante. Ao mesmo tempo, Morastone, também é um peso muito grande, é uma responsabilidade muito grande você saber que você é a referência dessas crianças. Como que você se enxerga com essa responsabilidade, ser a referência de tantas e tantas crianças que já passaram por ti ao longo desses 35 anos de carreira? Acho que a responsabilidade é de todos nós adultos, independente se é professor de educação física, imagina a sua, né? Prefeito, por mais que a gente viva num mundo que as pessoas critiquem os políticos, exigem dos políticos, esquecem as pessoas de fazerem a parte deles, mas vocês são autoridades. Então imagina se nós, professores de educação física, somos uma referência, imagina um prefeito, um vereador, um deputado, que em qualquer lugar que eles vão, as pessoas querem conversar, querem ter uma palavra, querem... imagina a sua responsabilidade também. Então, nossa responsabilidade, a sua responsabilidade como prefeito, a responsabilidade de pai e mãe, que é fundamental, não é só dar tudo para o filho, mas é participar com uma coisa muito preciosa que não se compra, que é o tempo. Então, a partir do momento que todos nós tivermos essa responsabilidade, professores, pais, autoridades políticas, empresários sempre fazendo bem, eu acho que aí realmente a gente consegue um mundo melhor. Então essa resposta eu deixo para cada um fazer uma reflexão sobre o que eu estou fazendo para melhorar o mundo que eu vivo, o que eu estou fazendo para as pessoas que eu amo. Então a partir daí eu acho que a gente sim pode construir um mundo muito melhor, porque tem as adversidades normais do dia a dia que estão acontecendo naturalmente. É um mundo mais fácil. Mas o nosso mundo ele é mais belo, então é isso que nós temos que realmente acreditar e batalhar. Perfeito. Morastone, eu já tive a oportunidade de estar em algumas competições esportivas e te acompanhar e te ver como técnico.
qual é o sentimento de um técnico, qual é o sentimento do Morastone no momento em que ele vê o seu atleta, aquele jovem que foi preparado, que treinou muito, que se esforçou, que se comprometeu, conquistando o pódio, conquistando um bom resultado? Qual é o sentimento que o Morastone tem quando isso acontece? O sentimento quando a vitória ele é gostoso, né? Porque é bom, todo mundo vibra, mas a gente, como técnico, a gente vive junto com o atleta. A gente sente o que o atleta sente. Embora teve muitas vitórias da vida, a gente teve muito mais derrotas, né? Então eu estava até vendo ontem, 85% são derrotas, 15% talvez sejam vitórias, e olha lá, tá? E olha lá, são conquistas a mais. E a gente vive os dois lados da moeda, porque a emoção ela não sabe, eu acho que distinguir certinho o que é o ganhar, o que é o perder, mas a gente sofre nos dois lados, a gente vibra com os dois lados, a gente chora muitas vezes, vem um sentimento um pouco mais aflorado. Então, assim, porque a gente sabe que existe uma luta. Então, não só nas pistas. A gente usa o esporte como um meio, nunca como um fim. Então, o esporte hoje, pra gente, ele é o remédio doce, né? O remédio doce que tu pode educar as crianças, pode educar o nosso jovem e pode modificar o nosso adulto para uma vida melhor. Então, a gente usa o esporte. E independente de resultado... Então a gente trabalha desde atletas de rendimento, a gente trabalha assessoria de pessoas que fazem resultados fantásticos, que conseguem fazer 3, 5, 10, 21K, 42 quilômetros ou até mais em treinamento, e tem aqueles que têm uma dificuldade em fazer uma volta correndo, então a primeira conquista de fazer o primeiro quilômetro. Então assim, são tudo fases, não só na disputa perante o outro, de você ser o vencedor, mas principalmente de você ser vencedor contra você mesmo, ou a favor de você mesmo, você sabendo que você tem um potencial a ser desenvolvido e você conquista isso com esforço e com hábitos, né? Com mudança de hábitos. É difícil? É difícil para um atleta chegar a uma Olimpíada, é difícil para um atleta levantar da cama às 5 da manhã ou depois, no horário da noite, ir lá fazer um treinamento a mais, mas isso tudo vira hábitos saudáveis, que isso a gente pode modificar o nosso mundo. Então, hoje, a gente usa sim, a gente gosta do esporte, a gente ama o esporte, mas ele é um meio, ele não é um fim. Tudo são conquistas. Um exemplo do meu dia a dia. Nunca fui um atleta, né? Nunca fui de treinar. E dias atrás eu comecei a fazer caminhada com o objetivo de começar a correr. E foi muito marcante, porque na pista de atletismo eu fiz primeiro uma caminhada, depois de uma semana eu comecei a caminhar na reta e a correr na curva, e depois na semana seguinte comecei a correr na reta, e agora já consigo fazer a pista inteira correndo. Então tudo são conquistas, eu acho que é exatamente isso. É a gente entender que nem sempre a grande vitória do pódio é só o que vai fazer diferença na nossa vida, mas a conquista de cada vez dar um passo e conquistar algo a mais. Professor Morastone, muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por ser inspiração e ser referência para tantos jovens, para tantas crianças e para todos nós enquanto cidade. Hoje você é uma referência em Santa Catarina quando a gente fala em atletismo. E para a gente finalizar essa conversa, eu gostaria que você deixasse o seu recado. O que você gostaria de dar como conselho para os nossos ouvintes, para a sociedade como um todo? Poxa, primeiramente agradecer, né, Arão? Te conheci nas pistas, né? Queira ou não queira, na construção da nossa pista aqui em Timbó, que foi um sonho, 2019. Então, a partir daí eu te admiro pra caramba, te admiro muito. Você é uma referência pro estado e pro país também. Então, a gente precisa disso. A gente precisa de vocês, autoridades, que pensem no povo, que pensem nas pessoas, que pensem no ser humano. Eu não sou de dar conselho, eu sou assim, que a pessoa faça uma reflexão, o que ela está fazendo hoje de bom para o seu próximo. O que ela pode fazer, não o que o mundo vai dar para ela, mas o que ela pode deixar para o mundo para a gente viver uma sociedade melhor. E é possível, se cada um contribuir um pouquinho, se cada um fizer a sua parte, eu acho que sim, vamos ter um mundo muito melhor. Então, faça a sua parte, seja na parte da atividade física, seja na parte de dar um bom exemplo, seja na parte de uma boa conversa, mas que sejamos exemplos positivos e referências para alguém. E ser referência é muito bom. Fazer uma doação para alguém
não é o preço de que você doa, mas o valor da doação, que você já vai ser pago por isso sem precisar ter esse retorno, mas você vai fazer a sua parte. Então, quando a gente pensar no próximo, como a gente gostaria que pensassem da gente, a gente vai ter um mundo melhor. Isso já vem antigo, né? Então, faça o próximo que gostaria que fizessem para você. Então, vamos fazer uma boa ação, se não der por dia, mas por semana ao menos, para a gente ter um mundo melhor. O melhor conselho é o exemplo. Esse foi o professor Morastoni, que participou conosco do Combinado do Arão dessa semana. Só para fechar, falasse do exemplo, então a gente usa também, já está nas nossas provas também, já conseguisse até lá em Ascura colocar essa atividade a mais, já vamos para o 5º ano, esse ano lá, né? Então é fantástico, mas palavras convencem, exemplos arrastam, então leve isso para a vida de vocês. Muito bem.